Olá pessoal, o programa Geração Talento acaba de chegar aqui em Valqueire, onde vai acontecer um evento incrível aqui, olha, roda de conversa, eu me permito ser curado, é uma realização da mentoria da Bianca Alcântara e da Mônica Lavina. Nós vamos entrevistar elas aqui e entender o que é essa roda de conversa com essas mulheres incríveis que estão aqui hoje. Então fica com a gente, o programa Geração Talento vai mostrar tudo para você. Quando nós convidamos as pessoas a se confrontarem, ninguém aparece. Mas a cura só permite através do confronto. Ela só vai sair para libertação quando você decidir: eu me permito ser curada. Por isso, essa mentoria é justamente para mulheres que entendem que precisam liberar dentro de si uma cura que está dentro da nossa alma. Sejam bem-vindas à roda de conversa Eu Me Permito Ser Curada. Aqui nós não somos líderes, não somos pastoras, somos mulheres acolhedoras. Às vezes, a nossa dracma está perdida dentro da nossa casa interior. E o título dela é Quando Eu Mesma Me Saboto. Estamos vivendo esse tempo. O tempo do que o medo vem. E ele traz o medo, ele traz o pânico e traz a descredibilidade de quem nós somos. E hoje eu quero que vocês saiam da prisão interior e comecem a reconstruir uma nova história. Pastora, como assim? Florescendo, matando dentro de você o que te aprisiona. E o que eu quero dizer para vocês, eu não vim falar sobre fracasso. Eu vim falar sobre posicionamento. Nenhuma de nós somos fracassada. Nenhuma de nós conseguimos baixar a cabeça em meio a algumas tribulações ou tempestades que aparecem. Então, o que eu quero transpassar para vocês? Eu vim falar sobre as pessoas que são inteligentes, capazes, talentosas. Todas nós temos talentos. Mas muitas das vezes, quando o talento precisa surgir, nós colocamos empecilhos. Nós pegamos a nossa força e falamos assim, ó, para as nossas amigas: vamos embora, vai lá. Não desiste, continua. Mas e quando é com a gente? Aí começa: será que eu consigo? Não, eu não sou capaz. Por que às vezes a gente acha que não é capaz de ser amada? Por quê? Porque a gente, aqui dentro, temos algo que precisa ser transpassado e morto. Porque às vezes nós damos mais do que temos para os outros e menos para nós, e aceitamos menos para nós. E eu falo assim, como estava tudo bem se a casa dela estava com perda? Vai tudo bem se tinha alguém morto dentro de casa? Se tinha tristeza? Se tinha pesar? Se tinha luto? E às vezes a gente vive assim, vai tudo bem. A gente vai encobrindo, sabe? A nossa vida começa a aparecer uma caçamba, onde a gente vai entulhando de coisas. E a gente faz isso. Às vezes a gente tem levado tantas cargas, tantos pesos, tantas sobrecargas. O que é a sobrecarga? É uma carga acima do que você pode levar. É a sobrecarga.
Por isso que o Senhor fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está falando assim, olha, você está carregando carga demais. Você está carregando cargas demais, além do que você pode carregar. Além. Coloca a outra da... Aí eu peguei essa figura e botei 2 versículos bíblicos. A outra. Isso. Porque, na verdade, essa daí. Na verdade, sabia que Deus sempre se preocupou com a nossa mente? Deus sempre se preocupou com as nossas emoções. Sabe o que a Bíblia fala? Aquele que não governa as suas emoções é como uma cidade sem muro. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente fica vulnerável. Tudo nos atinge, tudo nos magoa, tudo nos ofende, tudo nos abala. Porque a gente coloca tudo num saco só. Maldição hereditária, isso é maldição hereditária, maldição hereditária. Hoje nós vamos abordar um pouco a esse respeito. Sobre maldição hereditária, ciclos repetitivos e travas mentais. Aqui em Isaías 43 fala assim, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei nova todas as coisas. Vocês estão começando a observar que Deus ele tem uma preocupação com o nosso emocional? Com as coisas que a gente guarda dentro de nós, que faz parte do passado. Ele está falando assim diretamente, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está falando assim, o passado passou. Você está no presente, você está no agora. Esquece as coisas que te falaram, esquece as coisas que te magoaram, esquece as ofensas que te fizeram. Você vai ver de Deus o futuro. Está lá em Apocalipse que diz, eis que eu faço. É no teu presente, é no teu agora, é no teu já. Não é farei, não é futuro, é agora. Sabe por quê? Porque é hoje, é agora que você está tratando o teu emocional. Você está se permitindo, como o tema da nossa pastora, você está se permitindo curar, liberar, pôr para fora aquilo, sabe? Aquela bolsa pesada com as correntes, as sobrecargas que te paralisaram até hoje. De coisas que você talvez não entendia. Por que eu fui traída? Se eu fui uma boa esposa? Por que eu tive tanta afronta, tanta perseguição? Se eu sempre procurei fazer bem? Porque eu sempre fui caluniada? Porque eu sempre fui rejeitada? Porque eu sempre fui abandonada? Isso faz parte de um passado, de uma infância que não foi tratada. Travas mentais não fala de presente, fala de passado. Se tratar passado, a gente tem que voltar no passado. Mônica Lavina. Mônica, muito bom ter você aqui no programa Geração Talento. E falar para mulheres, né, sobre um tema muito importante, trazer a memória e tratar mulheres, assim, hoje aqui nesse evento, nessa roda de conversa, qual é a tua satisfação, o que você tira como conclusão após ter feito um tratamento, uma imersão com essas mulheres? Olha, é muito gratificante, tá? É um aprendizado, um crescimento, é você se colocar sempre na brecha em favor da vida de alguém. Você entender a dor daquela outra pessoa, dores que muitas vezes estão lá, né, do passado, estão lá ainda encobertas dentro de muitas das mulheres que estão dentro de igrejas, né, estão oprimidas, como eu falei, são oprimidas pelo seu passado. Como eu falei lá na sessão, naquela passagem da mulher sunamita, onde ela fala, vai tudo bem, vai tudo bem. Como está bem se na casa estava com morte, se na casa estava com tristeza, se na casa tinha perda? E muitas vezes a gente fica assim, encobrindo a nossa dor. Isso. Como você enxerga a sua vida aplicando o seu conhecimento para essas mulheres hoje aqui e outras mulheres que vão assistir esse programa? Olha, é como eu falei a frase do meu livro, né? Eu tenho um livro, Resignificação, Travas Mentais. E nesse livro tem uma frase que diz assim, a minha vida toda eu tive a sensação de andar por caminhos pedregosos, até o dia em que eu decidi calçar sapatos.
Isso quer dizer assim, eu decidi dentro de mim ser curada, né? Não permitir mais com que o meu passado ditasse regras, porque eu não sou o meu passado, eu não sou o ambiente de onde eu vim, a dor que eu carreguei no passado não define aonde eu posso chegar. E um dia, na minha casa, eu estava vivendo coisas assim do meu passado, em relação ao tratamento do meu pai com a minha mãe, dos meus irmãos, e eu decidi, naquele dia, eu falei assim, eu não quero essa vida para mim, eu vou ser diferente. Então, para a cura vir, é uma questão de decisão, de posicionamento. Como fazer, como reverter essa trava da mente, para olhar para essa ferida e ela não te fazer sentir dor mais, tanto você quanto essa pessoa que está nos assistindo. Qual é o momento que a pessoa ela não sente mais dor olhando para as feridas feitas por um cônjuge, feita por um acidente, um relacionamento mal resolvido? Fala pra gente. A primeira coisa é reconhecer que tem um problema. A primeira coisa é reconhecer que existe uma dor ali mal curada, uma ferida mal curada. Eu, no meu 2º grau, fiz técnico de enfermagem. E para uma queimadura de 2º grau ser curada, é necessário tirar toda aquela pele, deixar em carne viva, para que nasça uma carne nova. Então, assim, para se curar feridas do passado ou dependência emocional, é necessário tirar a pele. Quando isso aconteceu na sua vida? Você casou, você teve responsabilidade muito nova. Você casou, começou a se formar, agora precisa de mudar essa história. Que você está cuidando de mulheres. Né? E, além de seus livros, de suas palestras, nós percebemos que o cuidado que você está dando para mulheres são mulheres que realmente retrocedem de problemas emocionais. Quando isso começou? Assim, eu casei e fui me tratar e percebi que agora sim, mudou a minha mente e comecei a cuidar de mulheres. Porque, na verdade, eu sempre aconselhei. Deus sempre me deu esse dom do aconselhamento, né? Deus sempre me deu essa sabedoria nas palavras para falar para outras mulheres. E só pode falar de dor aquele que sentiu dor. Só pode falar de cura alguém que já foi curado um dia. Porque, às vezes, a gente vê em muitas igrejas curadas para curar. Mas as mesmas pessoas que estão fazendo curadas para curar não estão curadas. Estão feridas, entendeu? Então, só pode curar aquela que um dia também foi ferida e sabe o valor da cura. A gente tem que sempre reconhecer. O negócio é reconhecer que tem um problema, que você não quer ser mais vista pelo seu passado. Você quer ser uma nova criatura. Como eu falei, Deus não nos chamou para ser reservatórios de tristezas, de mágoas, de dor, de falta de perdão. Não, Deus nos chamou para ser manancial. Agora eu vou deixar o microfone contigo e eu queria que você deixasse um recado para essa mulher que vai assistir esse programa, do que você pensa, qual o seu planejamento, o seu futuro para essas mulheres que passaram por isso, qual o passo a passo que você daria para ela como dica, como caminho para sair de um problema psicológico, um problema de ferida da alma e sarar a alma. Fala para mim. Tá bom. Eu vou deixar para vocês uma passagem que tem no livro de Jeremias que diz assim: há bálsamo em Gileade, há médicos em Gileade, então por que não houve cura para a ferida do meu povo? É porque tem feridas que nós temos que decidir que elas devem ser curadas. Como o perdão, né? O perdão. Às vezes a gente acha que dá o perdão a outra pessoa que tem que pedir perdão. E às vezes não. Às vezes perdoar é liberar. É liberar nós mesmas, né? Liberar nós mesmas de um passado, de uma tristeza, de um trauma, de um abuso. De um abuso. Como eu falei lá na palestra, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Filipenses, fala sobre o passado. Sobre coisas do passado. E no livro de Isaías fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei nova todas as coisas. Independente do cenário que você tenha vivido, independente das histórias que você tenha passado, Deus tem algo novo a realizar e a fazer na tua vida, mas é necessário você querer de todo o teu coração e você ver que precisa de uma mudança total. Porque quando a gente, assim, eu falo: Deus, me ajuda a perdoar, porque comigo dá vontade de pegar o pescocinho, porque eu sou sanguínea.
Porque eu era assim, eu chegava, "Ô, por que você está me olhando assim? Eu sou desse tempo. Quem nunca? Então, assim, mas como você pode, 1,59 m, nem tem 1,60 m, vocês estão abusados. Essa força que vem dentro de nós, a gente tem que transformar também para o bem, para fazer o bem. Tu tá entendendo? A gente não tem aquela, não, transforma isso, tenta você mesmo, falando com você mesmo. Eu não vou fazer isso porque não vale a pena. Porque eu tenho um juiz, um advogado, de repente ele muda a minha história. E Jesus está aqui, ó. Ei, eu estou te vendo nesse sábado. Eu estou vendo você, aleluia. Só que existem os hipócritas. Pessoas que estão lá fora, ficam olhando o que você está fazendo. Nas suas atitudes. Para de ser boba, ficar chorando. Para de ser boba, ficar falando a mesma coisa do passado. Para com isso, ei, vamos. Não é assim, não. Existe um tratamento, existe uma transição. Não é de qualquer maneira. Que adianta eu estar bem bonitinha, mas dentro de mim eu estou em pedaços. O que adianta, aleluia, estar doente por dentro, aleluia, o que eu vou transmitir para as pessoas? Amargura, dor. A gente tem que parar até aqui. Aleluia. Mas na minha geração não vai sofrer o que eu sofri. Eu não posso passar para o Daniel aquilo que eu passei na minha vida. Eu tenho que dizer, não. Ele não tem culpa de tudo que eu passei. Me permita eu entrar, aleluia, naquele teu segredo, sabe? Aquele teu segmento. Me permita, porque eu quero endireitar tudo, eu quero alinhar tudo. Corpo, alma e físico. Ele está pedindo aqui, me permita. Porque até então, só Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Se ele não vier tocar em nós, a gente é humano, nós somos falhos. A gente vai repetir novamente aquele ciclo. Porque existe uma combinação, tudo alinhado. Como você enxerga esse tratamento? Qual o fundamento desse propósito? O propósito, o fundamento dessas palestras para essas mulheres que ainda têm feridas ainda na alma, na vida financeira, na vida particular? Fala pra gente. Então, prazer, muito bom estar aqui. Olha, uma alegria muito grande sobre a questão das mulheres que está acontecendo hoje, né? Aliás, já tem bastante tempo, né? Crise no casamento, crise nas finanças, crise na saúde. Então, nós, mulheres, fomos levantadas para essa época, essa geração, né? E temos visto muitas lutas, muitas guerras. Guerras na qual que vem primeiro na mente. Porque elas, na verdade, elas se prostram muito aos problemas. Elas acham que, comigo nunca vai acontecer. E coloca essa solução para o próximo. O próximo acontece, mas comigo não. Aí começa uma negação na mente. E quando a gente diz que não conseguimos, nossa alma, né, sente, o corpo também sente. O que acontece? É como se fosse um ciclo. Vai ficando igual naquele deserto, né? Moisés no deserto. Rodando, passa anos e anos, nada vai acontecer. Mas antes da pandemia já estava acontecendo isso com as mulheres. E muitas vezes casar, né, errado. Casar na emoção, né? Então, não estuda direito quem é a pessoa, de onde veio. E muitos estão casando com narcisista, né? Quantas mulheres estão sofrendo hoje, né, por casamento, até mesmo assim, o fulano é bom, é bonzinho. Será mesmo que é bonzinho? E quando chega um certo período, a ovelha vira lobo, né? E como que eu vou sair? Existem as aparências também no casamento. Aí eu tenho que manter um casamento porque fulano, ciclano vai falar, a sociedade vai falar. Então eu vejo muitas mulheres sofrendo dentro do casamento. Homens estão segurando as mulheres que elas não podem sair, aliás, até mesmo dentro de casa, né? Não pode fazer um curso, não pode viver, né? Então existe vida aí. E para existir vida eu tenho que ter atitude. Entendeu? Agora, a pastora, a apóstola falou uma coisa interessante, mas no decorrer desse tratamento, começou a afetar dentro da igreja. E existe um tabu que as igrejas, às vezes,
tanto para homem quanto mulher. Também tem homens também que sofrem muito isso, e às vezes não falam por causa do ministério, esposa, e às vezes homem também sofre isso. Dentro da igreja, esse tabu é tratado, como ele é tratado, apóstolo, dentro da igreja? Como vocês enxergam isso dentro do ministério? Então, mas o que eu vejo, como eu tinha falado, as aparências, né? Então, eles não querem colocar as feridas para fora, para não escandalizar, né? Então, eles preferem que as mulheres sofram, né? Sacrificam, e está tudo muito bem. Está tudo muito bem trair, está tudo muito bem. Eu vou ser mais profundo, tá? Porque eu sou dessas. Às vezes o dízimo está sendo muito mais alto, então é melhor receber, aleluia, do que cuidar da alma. Cuidar da ferida, né? Fazer com que o casal faça uma terapia, né? Procurar um psicólogo e tudo mais. Então, eu vou concordar, concordar o que está acontecendo dentro de casa. Eu vou te explicar uma coisa. O que acontece dentro do nosso lar, nós passamos para o ministério também. Não adianta, passamos. Porque nós somos seres humanos, né? Então, as nossas emoções, não adianta. Pode ter, assim, parar um pouquinho, né? Eu vou esconder, mas no final vai botar para fora o que está dentro. Então, o caráter, né? Nós temos que ter caráter. Então, quando eu vejo que o negócio está errado, está errado. Ou, vamos parar. Então, separa. Porque quando tem abuso, né? E quando a igreja cobre isso, vai prestar conta com o Eterno. Isso vai prestar conta. Não adianta. O Senhor, Ele é nosso juiz, Ele é nosso advogado, sim, mas está vindo agora como um juiz. E quando ele vem juiz, Ele não está mais assim, deixando passar. Muito boa essa resposta, achei interessantíssimo. Mas a terceira pergunta e última pergunta a igreja, ela trata, por exemplo, só o seu tema fala de tratamento e cura da alma. Vai tratar mulheres que praticamente foram feridas. Mas existem mulheres também que estão feridas no mundo, que olha para as mulheres da igreja tratada para seguir um novo caminho, para renovar a vida e seguir um novo trajeto. E aumentou muito o feminicídio no Brasil, né, devido à falta de trabalho, às vezes, do marido e o estresse do esposo, ou às vezes pouca vergonha mesmo desses homens que não têm um treinamento, não têm um princípio, não têm um tratamento, né? Esse aumento do feminicídio no Brasil, isso também é ajudado, né, a ser tratado dentro da igreja, né? Deveria, não, assim, elas sofrem problemas, né? Às vezes perdeu a mãe, perdeu a tia, perdeu um parente, e aonde eles encontram, onde essas mulheres encontram muita força? No tratamento e dentro da igreja, que é onde a igreja ela tem a função de tratar a alma, curar a alma. O que a senhora tem a falar? O que a senhora tem a falar sobre isso? Fala para mim. E aí que a igreja tem que estar com as portas abertas, né? E receber essas pessoas que estão fora, entendeu? E você mais profundo. Pode ficar à vontade. O programa Geração Talento é para isso mesmo. E não julgar as aparências. Porque tem muito julgamento, né? As vestes, como se posiciona, né? Então, tudo tem o seu começo. E a gente tem que mostrar para essas mulheres, vamos recalcular a rota. Então, para recalcular a rota, eu tenho que ter um líder realmente, aleluia, ter o conhecimento, aleluia, do que é a alma da pessoa, o estudo, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, recalcular a rota não é fácil. É por isso, a tua dor é minha dor, entendeu? Então, eu tenho que pegar pelas mãos essa mulher. Eu não quero saber do passado dela, eu quero saber do presente, vivo hoje. Então, para viver hoje, eu tenho que entender que aquela ferida pode estar em mim. E eu precisava também de uma mão. Entendeu? E muitas, elas não têm atitude de chegar. E quando elas chegam, ela tem que encontrar amor. Amar ao próximo com a si mesmo. Nós vamos bater um papo com ela, idealizadora dessa roda de conversa Eu Me Permito Ser Curado. Gente, foi um sucesso. E você vai acompanhar tudo aqui no programa Geração Talento. Não teria como nós sairmos daqui sem conversar com ela. Gente, sensacional. Primeiramente, já queria te agradecer por estar falando aqui com o programa Geração Talento. E agora eu quero saber assim, o que te motivou a criar esse grupo, ter essa ideia, uma roda de conversa com um tema bem sugestivo. Eu me permito ser curado. Fala pra gente aqui, pastora. Primeiro porque algumas pessoas dizem curar para ser curada. Ou às vezes curar para curar.
Nada acontece sem que você permita. E esse projeto veio da parte do Espírito Santo de Deus. Esse projeto, ele, como eu falei, é um propósito do Senhor, porque um dia eu precisei me reconstruir e precisei ser curada. E quem me curou? Quem me curou? A palavra do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes eu não entendia porque tantos processos em cima de mim. E o Senhor falava, você só gera através de processo. E tudo começou num processo emocional, né? Não é nada fácil, porque muitas mulheres não querem se achar. E nós trabalhamos na mente, nas emoções, no espiritual, para que elas venham liberar aquilo que tem aprisionado a elas. Agora, tem uma parte da sua palestra que está gravada aí, nossos telespectadores também vão ouvir. Você comentou aqui, ó, a sabotagem do subconsciente é uma porta para angústia, depressão e opressão. Fala um pouquinho sobre isso, você comentou sobre isso, fala um pouquinho sobre isso. Você trava a sua mente, trava os seus processos por palavras malditas e amaldiçoadas, né? Por palavras que foram lançadas na tua vida. Então você fica o tempo todo se sabotando por aquilo que lançaram contra a tua vida. Mas eu vou falar algo para vocês. A partir do momento que você começa a viver o que a palavra de Deus nos ensina, sejai-vos transformados pela renovação das vossas mentes. A partir do momento que você diz, não vou mais permitir, eu vou me permitir ser quem Deus me chamou para ser e aquilo que eu determinar ser. Agora, pastora Bianca, existe uma outra abordagem que nós acreditamos, nós pesquisamos e entendemos que é vozes negativas que acontecem quando o ser humano está passando por uma situação muito depressiva. Perdeu alguém, ele ouve vozes. Então, são dois tipos de vozes que ele ouve, né? Primeiro, alguns que têm o dom, que têm o chamado, que têm a fé bem firmada. A pessoa ouve a voz do Espírito Santo, que realmente é no silêncio que você ouve a voz do Espírito Santo. Agora, existem vozes negativas e você também comentou na sua palestra. O que se dá quando as pessoas ouvem essas vozes? O que acontece? Porque quando as pessoas começam a ouvir essas vozes, elas começam a adoecer. Corpo, o cabelo cai, a alma fica magra, né? A pessoa não quer mais sair do quarto porque ouviu voz que ela não dá certo. O que você pode falar sobre isso? Depende da voz que ela está ouvindo. Porque tem a voz que a nossa mente reproduz e tem as vozes contrárias e espirituais. Aí vem um dom de discernimento, para você entender quem é que está falando. Quando você discerne que o Espírito Santo de Deus te chama para ser vencedora, você vai discernir que aquela voz é a tua mente. Então, você transforma a tua mente para que você sobressaia no meio da depressão, da opressão, da síndrome de pânico. A força tem que vir da palavra e do teu interior. Quando são forças contrárias, forças do mal, aí você entra com a tua luta entre a carne e o espírito. Eu falo jejum, oração, palavra e entrega. Então, olha só, a última pergunta é bem interessante aqui, o que você falou nessa sua palestra, além da dinâmica, né? Tem uma dinâmica sensacional que os telespectadores vão ver. Você falou sobre a dracma perdida. E nessa dinâmica, você traz, você vai ao fundo do pensamento da pessoa para a pessoa achar onde é que ela perdeu esse valor dela. O que quer dizer isso nessa dinâmica? A dracma perdida nada mais é quando aquela mulher perde uma moeda. E nesse caso que eu falei sobre as emoções e a estima, né? A autoestima que elas às vezes perdem dentro delas. E eu falei, está na hora de colocar a casa em ordem. Vamos levantar, né, os móveis, arrastar tudo para que você venha encontrar o que foi perdido dentro de você. De que forma que as pessoas às vezes perdem isso? Os traumas que ficaram enraizados. Agora, você entendeu, né? Você entendeu? E você quer entrar em contato com a pastora Bianca? Pastora,
Fala pra gente aqui nas nossas redes sociais, né? Existem muitos apoiadores que querem apoiar esse projeto, querem ajudar mulheres que foram desistidas, machucadas, feridas pela vida, mulheres que foram violentadas também pelo esse feminicídio, né? Fala aqui suas redes sociais, deixa aqui as suas considerações finais aqui. Bom, Bianca Silva, o meu Insta, Bianca Alcântara, o meu Facebook e o meu contato é 21 96511 5901 e 9889 59930. E o que eu quero dizer para vocês? Prossiga, persista e não desista. Porque vozes contrárias virão, pessoas sabotadoras virão, mas se você baixar a guarda, você não vai chegar aonde você pretende chegar. Pessoal, já quero te agradecer por estar conosco até o momento. E eu quero também te pedir uma outra ajuda. Eu vou deixar o telefone da pastora Bianca aqui. E nós precisamos de fazer outros eventos que é importantíssimos para tratar a alma dessa mulher machucada. A alma dessa mulher que está ferida em casa. Essa mulher que não consegue mais se levantar e não ver caminhos nenhum. Eu quero dizer para você, por mais que você tente disfarçar o sorriso com as feridas que a vida fez, não é legal, né? Mas quando você achar que está tudo perdido para Deus, isso é normal. Às vezes você só precisa de reconhecer que você erra, às vezes tentando acertar. E não é fácil quando você chega perto de alguém e fala assim, olha, eu preciso de recomeçar. É melhor falar dessa maneira, olha, vem Senhor, me ajuda, eu preciso tanto de ti. Ah, meu Deus, uma chance se preciso for. Eu sei que eu sou capaz de acertar. E às vezes, sabe que Deus, eu tenho certeza que Deus faz o seguinte, com uma vírgula, ele refaz uma história com início, meio e um final feliz. Sabe o que você vai falar depois? Que você não vai viver mais ao revés. E em meio à dor você vai se alegrar. Por quê? Porque você está vivo. O importante, Deus te fez saber que aqui não é o seu lugar. A sua história está escrita lá no céu. E sabe quem vai te contar essa história quando não existir mais essa terra? Jesus. Ele vai contar essa história. Assim como contou a história da pastora Bianca, e está escrevendo história de mulheres que foram perdidas aqui, que estavam machucadas aqui. Eu tenho certeza que você vai continuar ajudando esse projeto a continuar. Eu me permito ser curado. Termina por aqui. Programa Geração Talento vai chegando ao final. Até mais, pessoal. Beijos em todos. Se permitam ser curados. Eu me permito ser curado.